E hoje, bom dia, eu quero falar com vocês sobre honra. Sobre honra. Eu quero aproveitar que eu já estou atacada hoje. Acordei atacada hoje. E quero falar com vocês sobre honra. Estou aqui com a Bíblia aberta, porque hoje vai ser tema de Bíblia. Vamos falar sobre honra, sobre Salmo 23. Quem aí gosta do Salmo 23 e lê o Salmo 23 esperando que Deus prepare uma mesa na presença dos inimigos e o cálice se faz transbordar. Quem aí já recebeu palavra de dupla honra? Quem aí já recebeu uma palavra de que Deus vai honrar, de que Deus vai fazer, de que você não precisa se justificar, que Deus te justifica, você não precisa se defender, Deus te defende. Quem aí já recebeu esse tipo de palavra? E aí você pode se perguntar, mas por que isso não aconteceu ainda? Por que a honra não chegou ainda? Por que eu ainda não recebi a minha honra? Por que Deus ainda não preparou uma mesa para mim na presença dos meus inimigos e fez meu cálice transbordar? Por que cargas d'água Deus ainda não fez isso comigo? Ui? Hein? Quem ainda não recebeu esta promessa? Seguinte, gente, a gente precisa entender que Deus não brinca em serviço. Deus, assim como Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele sabe de todas as coisas. E Ele não vai botar semente em terra que não é fértil. E Ele não vai jogar água em semente que vai frutificar coisa ruim. Bom dia, Lara. Bom dia, Lilian. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia, turma. Precisamos entender que quando Deus nos dá uma palavra, especialmente de honra, Ele vai fazer quando nós estivermos preparados. Mas, Bruna, o que tem a ver? É concreto. Tá falando de Salmo 23, tá falando de honra, tá falando de semente, tá falando de que tu acordou atacada. Como assim? Sim, acordei atacada hoje. Dormi 10 minutos a mais, entendeu? E aí acabei perdendo um pouco do meu horário para ir correr. E aí já aproveitei que eu tava com a adrenalina lá em cima, já mandei um áudio para uma amiga falando umas coisas que eu precisava falar para ela sobre posicionamento. E cá estou com vocês para que eu e você aprendamos a nos posicionar. Bom dia, Consa, meu amor! Lilian, bom dia! Gente, que saudade de você, Consa! Que delícia te ver por aqui, meu amor! Fica aí com a gente até o final que você vai ver que essa conversa hoje vai ser boa. Estamos falando de Salmo 23. Eu já comecei essa live com a Bíblia na mão, para a gente entender que hoje a gente vai trazer para um conceito bíblico para os tempos atuais, para os tempos de hoje em dia. Precisamos entender sobre honra, sobre posicionamento e sobre o quanto a gente precisa estar alinhado internamente, vivendo Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Porque Deus não vai entregar pra gente algo que nós ainda não estamos preparados para receber. Deus não vai desperdiçar semente, Ele não vai entregar pra gente uma coisa que a gente não está preparado e que a gente vai destruir com algo que Ele tem para nos dar. Então a gente precisa deixar para trás o orgulho, o medo, a necessidade de aprovação, o medo de reprovação e transformar a gente internamente para que a gente possa se preparar para receber algo especial que Deus tem para nos entregar. E por que eu tô em Salmo 23? Salmo 23 é um salmo muito orado, especialmente muito lido no meio cristão, no meio evangélico. É aquele que fala, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. É lindo, esse salmo é poderosíssimo. No versículo 5, ele diz o seguinte: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Ó, chega até a arrepiar o crente. Lindo, né? Aí eu te pergunto, Deus já preparou o teu banquete na presença dos teus inimigos? Quem são os teus inimigos? Que banquete é esse que você quer na presença dos teus inimigos? Do que vai transbordar o teu cálice? Enquanto o teu cálice estiver cheio de vingança, sede de vingança, fome de vingança,
estiver com raiva, com amargura, Deus não vai preparar esse banquete na presença dos teus inimigos. Deus não vai. Ele não vai desperdiçar um banquete. Ele não vai desperdiçar uma oportunidade de ter a bondade, o amor, o perdão, a restituição, a restauração transbordados nessa terra. Deus não vai desperdiçar essa oportunidade. Então, enquanto o teu cálice estiver cheio de sede e fome de vingança, Deus não vai preparar a tua mesa na frente dos teus inimigos. Especialmente enquanto os teus inimigos forem pessoas. Especialmente enquanto você estiver esperando que a tua mesa seja preparada para que as pessoas vejam que Deus é contigo. Aqui, ó o narizinho lá em cima, ó. Eles vão ver. Tem uma palavra de dupla honra. Eu tenho uma palavra de que Deus vai me honrar e eles vão ter que me engolir. Não vou te engolir enquanto for essa a vontade do seu coração. Enquanto for isso que estiver dentro do seu cálice. Você acha mesmo que Deus vai querer que transborde um cálice cheio de arrogância? De amargura? De prepotência? Sabe quando que Deus vai preparar um banquete na presença dos seus inimigos? Quando dentro do teu cálice tiver perdão, tiver um amor genuíno. Quando você estiver preparado para sentar numa mesa com um banquete à sua frente e você puder convidar aqueles que te feriram para sentar na mesa contigo. E eles puderem ver Deus ungindo a tua cabeça com óleo. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo eu transbordar o meu cálice. Porque quando Deus te unge com óleo, Ele faz transbordar. Teu cálice transborda. E aí na presença dos teus inimigos eles vão olhar, eles vão falar assim: nossa, que transformação é essa? Nossa, que Deus bondoso é esse? Nossa, que graça maravilhosa é essa? Nossa, que unção maravilhosa é essa? Que Deus é esse? Deus prepara um banquete para mim e para você na presença dos nossos inimigos, quando nós estivermos preparados para falar sobre a bondade dele, para falar sobre perdão, para falar sobre restituição, restauração. É isso que Deus quer de mim e de você. Hoje talvez seja uma live muito breve, eu não preparei pauta, não preparei grandes assuntos, inclusive desde ontem que eu tô com o coração muito apertado, desde que eu pensei em falar sobre essa palavra, porque ela não é uma palavra fácil, ela não é uma mensagem fluida, ela é uma mensagem dura, porque muitas vezes as pessoas vão achar que Deus vai te justificar, que Deus vai se vingar por você, mas Deus não é um Deus vingativo. Inclusive a própria Bíblia fala, que de fato a Bíblia fala que a gente não deve se justificar, que Deus nos justifica, que Deus nos vinga, mas é a justiça do bom juiz, não é a justiça do homem. Então muitas vezes Deus vai nos justificar com a justiça dele, e às vezes a justiça dele vai respingar na gente também. Quando a gente pede para Deus pesar a mão dele sobre os outros, fazer a justiça dele, ele até faz, mas ele pesa a mão dele sobre nós também. Ou nós somos os alecrins dourados que nada fizemos, nada pecamos e nada fizemos de mal para o outro. Quando o outro fez alguma coisa para você, o problema é do outro. Tu é o santo, a santa, não fez nada. Ah, bonita, alecrim dourado, nunca pecou. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede para Deus. Quando a gente pede para Deus fazer a justiça dele, ele faz, ou se faz, e Deus é justo. E talvez a gente não tenha um modelo muito atual, muito honesto de justiça no país em que estamos vivendo nos tempos de hoje, não é mesmo? No mundo que estamos vivendo nos tempos de hoje. Mas tem uma coisa que nunca se desatualiza, é a justiça de Deus. Deus é justo. E Ele é justo para os dois lados. Ele é justo com aquele que te feriu e Ele é justo com você também. Existem situações, sim, que você é injustiçado, que você é julgado pelo outro injustamente.
que alguém faz alguma coisa pra você que talvez você não tenha merecido. E Deus vai te honrar. Deus vai ser justo juiz sobre você, sobre aquela pessoa. Mas na grande maioria das vezes a gente sabe o que a gente fez. E a gente tá só buscando um palco de vitimização, um palco para ser escutado, para que alguém nos ouça e nos diga: ah, nossa, coitadinha, veja lá o que aconteceu com ela. Olha como aquela pessoa que fez aquilo pra ela é muito ruim. Abominável ser aquela. Nem sempre é assim, gente. A gente tem que se transformar internamente, tem que entender, cara, o que eu fiz? Quais foram os atos que eu tive? Quais foram as coisas que eu fiz que fizeram com que aquilo acontecesse, que deram causa para aquilo? Me deixa saber aqui, gente. Reajam de alguma forma. Reajam aí, se tá fazendo sentido. Bota um foguinho, um joinha, sei lá. Faz alguma coisa aí. Me deixa saber se tá fazendo sentido pra você essa nossa conversa. Se tá pegando pra você aí de alguma forma. Se tá batendo em alguma crença aí sua. Se tá batendo em alguma dor sua aí. Se você recebeu uma palavra, se você realmente só tá se pautando no que você leu aqui na Bíblia. De que Deus vai preparar uma mesa pra você na presença dos seus inimigos e vai ungir tua cabeça com óleo e vai fazer teu cálice transbordar. Adorei, Lara. Anjinha. Adorei. Muitos de nós recebemos palavras, mas muitos de nós lemos a palavra de Deus e esperamos que Ele prepare uma mesa pra gente na presença dos nossos inimigos. E nos perguntamos por que não recebemos ainda. E aqui está a resposta. Porque o teu cálice vai transbordar do quê? O teu cálice vai transbordar de raiva, de medo, de amargura, de vingança. Deus não vai fazer teu cálice transbordar enquanto estiver cheio disso. Se o teu cálice estiver cheio de amor, perdão, restauração, gente, Deus faz transbordar. Deus prepara essa mesa na presença dos inimigos. Quando a gente estiver... Gente, imagina essa cena. Pensa aí agora na pessoa que mais te feriu. Imagina você sentada numa mesa com essa pessoa, um banquete preparado por Deus, um banquete dos céus preparado para você. E essa pessoa. Agora imagina que você foi invadida pelo amor de Deus, invadido pelo amor de Deus. Você não ficaria constrangido de estar sentada numa mesa sozinha, sozinho, com um banquete na sua frente, o seu inimigo vendo de longe e você rindo da cara dele? Comendo um banquete que Deus preparou pra você? Deus ungindo a tua cabeça e fazendo o teu cálice transbordar de vingança? De aquela pessoa lá com a cabeça baixa? Agora, imagina a mesma cena. Você sentado numa mesa com um banquete dos céus preparado pra você. Deus ungindo a tua cabeça com óleo e fazendo o teu cálice transbordar de humildade, generosidade, de amor, de perdão, de restituição. E você convidando aqueles que te feriram, aqueles que te magoaram, aqueles que foram injustos com você. E você podendo falar da graça de Deus, do amor de Deus. Imagina essa cena. Não parece muito mais cabível? Ah não, Bruna, mas é que você não sabe o que essa pessoa fez pra mim. Você não sabe, jamais faria isso. Então tá bom. Então fica esperando Deus preparar um banquete na presença dessa pessoa. Talvez esse dia nunca chegue, meu bem. Enquanto você não olhar pra dentro de você, pra dentro do teu cálice. E aqui, pra mim, o cálice pra mim, tá? Pra mim, Bruna, não vi isso em nenhum lugar. Isso é a minha interpretação. O cálice é o coração. O cálice que transborda é o coração. Porque a Bíblia mesmo nos fala que de tudo o que nós temos que guardar o nosso coração. As palavras que nós falamos vêm de dentro do nosso coração. Os nossos sentimentos nascem dentro do nosso coração. Então o cálice pra mim aqui é o nosso coração. Do que tá cheio o nosso coração? Do que vai transbordar esse cálice? Pra mim é tão simples quanto 2 mais 2, gente. Pra simplificar ainda mais quanto 1 mais 1. É tão simples quanto isso. Som do teu coração. Olha pro teu coração.
O que você quer no fundo, no fundo? Qual é a tua expectativa? Você tá preparado para perdoar? Tá preparado para ser canal de bênção para aqueles que te feriram um dia? Eu e o Humberto, a gente tava assistindo o filme A Forja, tem umas 2 ou 3 semanas já. Gente, se você não assistiu ainda, não sei o que você está fazendo da sua vida que você não viu esse filme ainda. Você precisa assistir esse filme, A Forja. E lá fala sobre perdão. Lá fala sobre perdão. É um filme muito lindo. Assista se você tem dificuldade de perdoar. Assista se você tem facilidade de perdoar. Só assista, simplesmente assista. E eu não vou dar spoilers aqui, mas eu vejo um banquete preparado na presença dos inimigos naquele filme. E eu vejo um cálice transbordar. Gente, é constrangedor. É constrangedor. Constrangedor. Muitos de nós ainda não estamos preparados para viver aquilo. Assistam esse filme, A Forja. É lindo, é lindo, é lindo. E nos exorta, nos prepara, Eu me senti confrontada por Deus ali. Falei, caraca, eu me achava o alecrim dourado do perdão. Tem muita coisa pra fazer ainda. Entende? E quantas mesas eu gostaria de estar sentada, vendo Deus honrar pessoas que um dia eu feri. Sim, eu feri muita gente. Você também. Eu e tu. A gente já foi injusta com muita gente. Quem foi que disse que nós somos a grande vítima da situação? Quem foi que disse que nós somos os preferidinhos, escolhidinhos de Deus? Ai, nunca errou ela. Olha que linda ela, nunca errou. Coitadinha. É a vítima de tudo. Eu e você já ferimos muita gente. Ah, mas a pessoa não entendeu. Ela foi sem querer, não tive a menor intenção, tá? Mas ainda assim, algo que você fez gerou um significado de dor naquela pessoa. E talvez agora, se ela estivesse escutando essa live, ela talvez estivesse assim, que bonito, Bruna. Você aí falando de justiça, de honra, né? E o que tu fez pra mim? Não seria muito justo que ela pensasse dessa forma? Total, total. E o que eu mais quero é ver Deus preparando um banquete na presença. Um banquete pra essa pessoa, na minha presença. E eu vendo o cálice dessa pessoa transbordar. Gente, que nível de constrangimento, que nível de coração perdoado por Deus. Eu poder falar abertamente aqui que eu quero ver Deus honrando as pessoas que um dia eu feri, mesmo que sem querer. É um nível de relacionamento com Deus que é o que eu quero ter sempre. Assim como eu quero que Ele prepare um banquete para mim na presença das pessoas que um dia me feriram, das pessoas que um dia me maltrataram, que me injustiçaram. Eu quero que Ele faça isso, mas eu não quero isso para eu poder dizer, tá vendo? Eu sou escolhida de Deus, tá? Você nem é. Não. Eu quero pra eu poder falar, ei, vem cá, senta aqui comigo, deixa eu te falar desse Deus. Deixa eu te falar desse amor constrangedor. Deixa eu te falar de quem me curou, de quem me restaurou, de naquele dia que você me feriu, aos pés de quem que eu fui chorar. Quem que me tirou da lama, do fundo do poço. Quem que me deu amor. É isso que eu quero que aconteça. E talvez seja por isso que muitos banquetes estão preparados no céu, mas que ainda não vieram para a terra. Porque a gente ainda não está preparado para receber. Porque o nosso cálice ainda está cheio de raiva, tristeza, amargura, não perdão, vingança, de injustiça. Falei que essa live ia ser rápida hoje, gente. E ela vai ser rápida mesmo. Estamos aqui em 21 minutos de live. E eu espero que ela tenha encontrado aí um coração aberto, um cálice aberto
para receber essa palavra. É uma palavra de exortação mesmo, para mim e para você. Eu corri só 4,43 hoje. 4 quilômetros e 430 metros, acho que é isso, né? E eu peguei 10 minutos da minha corrida de hoje para mandar um áudio para uma amiga, para responder um áudio que ela me mandou ontem à noite. Um áudio de posicionamento. Um áudio que eu nunca tive coragem de falar para ela. Ela é uma amiga muito especial, muito cara. Eu sei de onde Deus tirou ela, eu vi de onde Deus tirou ela. E eu não faço ideia de quais são os planos de Deus para a vida dela. Só Deus sabe, e talvez nem ela saiba. Só que muitas vezes, por medo de ferir essa amiga e por medo de ela ficar chateada comigo, eu acabei não dizendo coisas que eu precisava dizer para ela. E hoje eu tirei 10 minutos da minha corrida para eu mandar esse áudio para ela. Na hora eu pensei, é uma semente que eu tô plantando no reino. Tô ofertando uns metros da minha corrida, um tempo da minha corrida que seja do meu autocuidado para poder fazer isso por essa amiga, porque ela é muito especial, muito cara, muito rara. E eu não ia deixar que o medo de reprovação me fizesse não transbordar o meu cálice para ela, entende? E aí eu precisei mandar esse áudio de posicionamento. 10 minutos, gente, eu acho que eu mandei pouco. Eu sou da turma do áudio. Quem é a turma do áudio também no WhatsApp, gente? Não dá. A gente tem áudio e a gente pode colocar no 2.0 pra escutar. Então a gente manda áudio. E eu sou da turma do podcast no WhatsApp também. Então se você não quer receber um podcast meu, não me manda mensagem. Não me faz pergunta no WhatsApp. Senão eu vou te mandar um podcast. E eu mandei pra ela. E eu me posicionei, eu falei pra ela coisas que eu acreditava que talvez ela precisasse ouvir. E eu falei com muito amor, o amor que eu tenho pela sua vida. Eu não vou me omitir, não vou mais me omitir. Eu não vou mais deixar de te dizer coisas que eu sinto que são importantes, porque talvez você não esteja preparada para ouvir. Então te prepara para ouvir, porque sim, as pessoas vão fazer isso. Porque sim, as pessoas vão estranhar, porque sim, as pessoas já têm estranhado, sim, as pessoas vão se afastar, sim, as pessoas vão te julgar. Porque é isso que você tem plantado. E eu mandei esse áudio pra ela. Até agora ela não me respondeu, eu não sei se ela vai me responder, e não é sobre isso. É sobre o quanto eu precisava falar. E não tinha raiva, não tinha ódio nesse meu áudio, tinha muito amor. Primeiro, muito amor e tremor, e temor a Deus, e um amor pela vida dela. E eu espero que de fato ela esteja preparada para escutar todas aquelas verdades que eu tinha para dizer para ela ali. Não que sejam verdades absolutas, mas que era algo que estava no meu coração e que precisava ser dito, entende? Então, até nisso eu percebo que a gente tem que ter cuidado. Quando a gente vai dizer algo para alguém, qual é a intenção do nosso coração? Especialmente quando é uma palavra dura, qual é a intenção do seu coração quando você vai falar alguma coisa para alguém? Você realmente quer construir junto com essa pessoa? Você realmente quer fazer com que ela tenha uma transformação dentro dela? Ou você quer só despejar o seu lixo interno, só despejar a tua raiva, você precisa de alguém para você poder falar? Muitas vezes esse final de semana aconteceu aqui em casa. Eu acho que eu tava com pressa, eu tava me maquiando, aí caiu maquiagem no chão, as meninas vieram brincar com a minha maquiagem, caiu no chão, tal, não sei o que, e o Humberto tava num ótimo humor. E aí eu fiquei nervosa, estressada, aí ele veio me ajudar com a maquiagem que caiu no chão, pegou o aspirador de pó pra me ajudar. Aí eu falei, pô, não sei o que. Eu olhei pra ele e falei assim, meu amor, entenda, eu estou brava com uma situação. Não estou brava com você, tá bom? Não estou despejando meu ódio, minha raiva em você, tá? Obrigada por estar me ajudando nesse momento. Cara, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. A gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente coloca pra fora o que a gente tá sentindo. Nossa, Bruna, você gritou, você colocou para fora, você disse, eu estou brava, olha o que aconteceu, Ana. Você reclamou? Sim, não sou alecrim dourado, não. Nem eu, nem tu. Tem que botar pra fora. Mas sem direcionar essa raiva a nenhuma pessoa, a nenhuma coisa. Não vou quebrar um prato porque eu tô com raiva. Não vou brigar com meu marido porque eu tô com raiva. Inclusive, se eu desabafar com ele, eu vou deixar muito claro que eu estou desabafando com ele, não estou jogando meu lixo interno nele. Entende? Quantas vezes a gente acaba fazendo isso? Despejando a nossa raiva em alguém que nem merece, que nem precisa,
Ninguém merece, né? Nem a pessoa que nos causou mal merece que a gente despeje o nosso lixo nela. Lixo é pra ser jogado no lixo. Pessoas não são lixo. Beleza, galera? Então, Salmo 23:5. Se você não leu esse salmo, eu recomendo, tá bom? Ai, nossa, Bruna, agora você quer me converter? Não, eu vou falar do amor de Deus neste Instagram. Eu vou falar do manual de vida. Esse aqui é um manual de vida, tá? Eu vou até tirar dessa capinha linda que minha prima fez pra mim, pra não ter dúvida de qual que é o meu manual de vida. É esse aqui, ó. A Bíblia. Não necessariamente a Bíblia de estudo da Joyce Meyer, tá? Mas é a Bíblia. A Bíblia. Essa aqui tem anotações da Joyce Meyer. É uma mulher, uma ministra da palavra que eu respeito muito e eu gosto. Tem várias anotações, aplicações para a vida. Então, se você quer uma Bíblia para você poder estudar mais sobre a palavra de Deus, recomendo essa, tá? Eu tô querendo uma Bíblia King James também. Mas, enfim, por enquanto eu tô com essa. Então, eu recomendo que você leia o Salmo 23, que você leia a palavra de Deus. E também quero aproveitar aqui para falar alguma coisa. Assim, no meu Instagram está bem fitness, porque eu tenho cuidado bastante da minha saúde, do meu corpo, né? Tenho até falado sobre receitas de vez em quando aqui, muito raramente, mas falo. E aí eu recebi essa mensagem esses dias. Uma pessoa veio falar para mim: ah, Bruna, seu Instagram tá muito fitness, como se fosse algo ruim. E, gente, eu preciso explicar pra vocês que eu vou falar no meu Instagram sobre as coisas que me fizeram me transformar, que me fizeram sair de um lugar de dor, de um lugar de... Olha, a palavra que veio na minha mente foi autofagismo. Eu estava me destruindo internamente. Então, sim, eu vou falar do amor de Deus, vou falar muito do amor de Deus nesse Instagram. Vou falar de restauração da nossa mente e vou falar de saúde. Então, vou falar de corpo. Vai ter coisa fitness, vai ter coisa de moda, vai ter coisa de perdão, vai ter coisa de Jesus, de amor a Jesus, de adoração. Vou falar de louvor, vou falar de Bíblia, vou falar de tudo isso aqui nesse Instagram, tá? E vai ter eu correndo, vai ter eu na academia, vai ter eu com as minhas filhas, vai ter eu com meu marido. Vou falar sobre tudo isso. Então, se isso te fere de alguma forma, se você não gosta disso de alguma forma, olha pra dentro de você e entenda se faz sentido você estar aqui. Agora, se você olhar pra dentro de você e fizer sentido, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. E eu vou amar contribuir com a sua vida, com o seu crescimento, com a sua transformação também. Agora, se não fizer sentido, eu vou continuar te amando, tá bom? O que você não vai ver no meu Instagram? Fofoca. Você não vai ver eu falando mal das pessoas. Você não vai ver eu fazendo dancinha. Não vai ver eu falando sobre essas coisas. Você não vai ver... Enfim, coisas que talvez você veja em outros Instagrams. Aqui você vai ver uma mulher que está vivendo... Eu continuo vivendo uma vida de transformação. Essa fase que eu estou, eu costumo dizer que não é uma fase, é um estilo de vida. Começou como uma fase para que eu pudesse sair de um momento de dor e virou um estilo de vida. Então eu falo bastante sobre como a gente pode renovar, transformar a nossa mente, como a gente pode renovar a nossa fé, como a gente pode aceitar que somos amados, que somos filhos de Deus. Ai, gente, a gente é filho de Deus e a gente é perdoado por Jesus. A gente é perdoado por Deus através de Jesus. Eu vou falar desse amor aqui, eu vou falar dessa graça que nos é entregue todos os dias de manhã. Então, você é sempre muito bem-vinda aqui, contanto que você esteja com ouvidos abertos para ouvir e com o seu cálice, que é o seu coração, aberto para receber palavras de amor, de carinho, de cuidado, de perdão, tá bom? Então lembra, vou finalizar, Salmo 23:5. Prepara um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o teu cálice. Que no teu cálice tem amor, perdão, restituição, acolhimento. Que aí sim, Deus prepara o seu banquete na presença dos teus inimigos. E Ele vai derramar tanto óleo na tua cabeça, porque Ele vai saber que ali não vai ter desperdício de óleo.
não vai ter desperdício de azeite. E que através da sua vida, aquele azeite derramado na tua cabeça, o teu cálice vai transbordar e vai inundar todos ao seu redor. Inclusive os seus inimigos. Que vão deixar de ser seus inimigos. E você vai trazer pro lado de cá do reino. Entendeu? Vou finalizar. Que bom, Lilian. Obrigada, querida. Que bom que você ficou aqui com a gente o tempo todo. Muito obrigada, viu? Eu vou finalizar te contando uma história. É uma história sobre posicionamento, tá? Tinha um homem que estava sentado em cima de um muro. De um lado estavam os anjos e Deus, né? O reino dos céus. De um lado estava o reino dos céus. Do outro lado estava o Hades, né? Então lá, o encardido e todos os seus comparsas, né? E este homem sentado lá em cima do muro, indeciso. Pra que lado que eu vou, né? E os anjos falando pra ele, vem pra cá, aqui tem vida, vem pra cá. Vem pra cá que aqui tem uma vida eterna pra você ao nosso lado. Vem pra cá que aqui não tem dor, aqui não tem choro. Vem pra cá, vem pra cá. E do outro lado, o encardido sentado no seu trono, eu fico imaginando a cena. Ele sentado no trono dele, de boa, lá roendo a unha, aquela cuspida do cotoco de unha, né, do lado, os encardidinhos dele tudo lá, de lado, ignorando o homem. E o homem fica, como assim, os anjos tudo me chamando aqui de um lado, o encardido aqui do outro, tá nem aí? Ele não aguentou, de curiosidade perguntou, né? Por que vocês não estão me chamando? Tô aqui sentado em cima do muro, os anjos tudo me chamando, falando pra ir pro lado de lá. Vocês não vão fazer propaganda de vocês? Pra tentar me convencer de ir pro lado de vocês? Niki, que o encardido olha pra ele e fala assim, o quê? Você tá sentado em cima do muro. Eu sou o dono do muro. Se você tá em cima do muro, você já tá comigo. Não tem que me preocupar com você. Enquanto houver dúvida, você já tá comigo. Enquanto houver medo, você já tá comigo. Então, gente, me despeço de vocês com essa mensagem. Sai de cima do muro. Posicione-se. Posicione-se. Vá para o lado do reino, sim. Arrepia, né? Vá para o lado do reino. Vocês que são pessoas que tenho certeza que todos aqui que estão me ouvindo são pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus, no perdão, que creem em Deus, no perdão, na restauração, na restituição. Arrependam-se de verdade, entreguem-se de verdade e não tenham medo de se posicionar com relação ao que vocês acreditam. Posicione-se. Os mornos serão vomitados. Vomitados. Enquanto estivermos sentados em cima do muro, já escolhemos um lado e não é um lado bom. Então que a gente possa aceitar o chamado dos anjos, aceitar o chamado de Jesus. E vem pra cá que aqui é bom. Vem pra cá que aqui é bom. Vamos falar mais do amor de Deus. Vamos falar mais sobre perdão. Vamos nos alimentar mais de palavras boas. Leia o manual de vida. Gente, isso aqui é mais atual que o Jornal de Amanhã. É mais atual que o Jornal de Amanhã. Amém? Então não fiz pauta hoje. Não teve pauta, não teve chamada para essa live. Eu e tu aqui. Era a gente que precisava conversar sobre isso. Tá bom? Um beijo pra vocês, uma excelente semana. Agora, chacoalha aí, E hoje foi pesado. Hoje, cadê a leveza da Bruna? Cadê a leveza? Aquela leveza da Bruna, que a Bruna acorda toda leve. Uhul, vamos lá, gente. Hoje teve um tiquinho de um pezinho aí, mas é pra você aprender a se posicionar. Cuidado com o teu cálice. Olha pro teu cálice. Do que vai transbordar teu cálice. Deus não vai fazer transbordar um cálice cheio de coisa ruim. Tá bom? Então vai lá, se posiciona, te cura, olha pra dentro de você. Ai, o que tá aqui? Tá desencaixado aqui. Tem uns negócios no meu cálice que eu não tô querendo que tenha mais. Pede ajuda. Vai, se arruma. Tá bagunçado internamente. Vai, arruma. Já falamos de bagunça aqui na semana passada. Se arruma. Se conserta. Se entrega na mão do oleiro. O vaso tá quebrado? O oleiro conserta, filho. Vai. Se não sabe do que eu tô falando, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Entendeu?
tá bom? E fica aqui, que a gente vai ler a Bíblia junto também, tá bom? Entra pra comunidade, a gente vai fazer devocional, a gente vai cuidar da nossa alimentação, a gente vai cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, tá bom? Um beijo no seu coração, eu amo a sua vida! Coloquei nos stories hoje, o dia está lindo e você também. Tu é lindo, olha essa cara! Olha essa cara! Coisa mais linda, gente! Ó, vou acabar a live agora, você vai no espelho e você vai falar assim, coisa linda, te amo, tá bom? Você vai falar isso pra você, que você é tudo isso. Beijo!